Sejam bem-vindos ao canal EasyTech. Sou a Easy, a inteligência artificial do canal. Obrigada por estarem assistindo ao nosso podcast ao vivo. Se você é apaixonado por tecnologia e quer aprender mais, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Se você achou este conteúdo interessante, curta e compartilhe com seus amigos. Marcelo, agora é com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao EasyTech Podcast. Meu nome é Marcelo Justino e o nosso episódio de hoje é sobre Composable Business, aceleração natural de negócios. E para me ajudar com esse assunto, eu convidei um amigo. Filipe, tudo bem? Marcelo, prazer. Prazer. Boa noite para todos. Bom, primeiramente queria te agradecer aí por abrir um espacinho na sua agenda aí e conseguir colaborar um pouquinho com a gente aqui sobre um assunto de extrema importância. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Legal. Filipe, como já é de praxe do nosso canal, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Fique à vontade de falar desde quando até o presente momento. Fique à vontade. Eu sou um italiano careca que mora no Brasil há 10 anos, se apaixonou por esse país e trabalha, acho, no setor mais empolgante, na área uma das mais empolgantes, vamos dizer assim, onde hoje um cara que quer ter impacto na sociedade do mundo pode trabalhar, que é o setor da tecnologia da informação. Acho que hoje, se uma pessoa, um jovem, quer fazer algo que possa deixar a própria marca, aconselho todo mundo a ingressar, a entrar nesse setor que está transformando a sociedade, o jeito de como a gente vive. Apesar do meu sotaque me entregar, faz já 10 anos que estou aqui, amo este país e pretendo ficar por muito tempo. No mundo de TI trabalho há mais de 25 anos, enfim, uma trajetória bastante canônica por várias multinacionais, enfim, até chegar aqui lidando a Engineering do Brasil, a principal empresa italiana de TI, que tem uma subsidiária aqui há 14 anos, cujos desses 14 anos 10 estão comigo. Esperamos por muito mais anos ainda, ajudando a empresa brasileira a virar a ser mais composable, para ficar no assunto do dia. Legal, legal. Pessoal, agora você que está nos acompanhando ao vivo, seja no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, fiquem à vontade de fazer suas perguntas, que eu estou aqui de olho e trago aqui para o Filipe responder para vocês. Filipe, nosso canal ele tem bastante pessoas da área de tecnologia, empresários, pessoas que gostam de tecnologia, não são tão profundas. Eu queria que de uma forma mais macro, para a gente poder alinhar com todo mundo aí, você pudesse explicar um pouquinho o que é o Composable Business, para que as pessoas tenham um alinhamento inicial para a gente conseguir aí destrinchar o assunto. Eu acho que de forma macro, para a organização de hoje, composability é sobrevivência. Agora, de ser um pouco mais no micro, vamos dizer que um negócio é composable quando ele é estruturado como um conjunto de blocos independentes que eu posso montar e orquestrar para criar novas ofertas, produtos e assim em diante. Então, são blocos tecnológicos, de processo e organizacionais. O valor que a composabilidade é, de fato, recompor o negócio em tempo real para poder responder a nova demanda, novas oportunidades que surgem, assim em diante, especialmente com a IA agêntica, de forma rápida e sem muitos custos atrelados. Per fazer isso, uma organização, tipicamente, não necessariamente, mas tipicamente, precisa de arquitetura composable. É aqui que entramos nós, que somos uma empresa de TI. Então, conseguimos montar a arquitetura de TI, que seja composto por esses blocos independentes que se conectam e se recombinam rapidamente para criar novas soluções, novas ofertas, novos produtos. Cada bloco é projetado para funcionar em autonomia, mas também para funcionar junto com os outros. Então, se tivesse que fazer um exemplo simples de um objeto, a gente vem da modularidade. Na minha época se falava de modularidade, não? Então, por exemplo, um carro é um objeto modular. Eu posso mudar as rodas, o câmbio, sei lá, o volante, certo? Mas são modularidades que são previstas antes, projetadas antes, e de alguma forma não mudam o propósito do carro. Ele continua a ficar um carro. Se um carro fosse composable,
Eu poderia recompor componente e transformar ele em um drone, em um avião, em algo que viaja. Então, mudo o propósito dele, grudando novas componentes. Não quero dizer que com isso composability é só algo para empresas nativas digitais. Acho que todo mundo, empresas físicas bem tradicionais, hoje mexem claramente também com a parte digital. E não tem como uma empresa hoje não ser definida por software e por dados, então não ser impactado deste movimento. Eu sou um corredor, sou baixinho, careca, então decidi pelo menos ficar magrelo na vida e por isso corro, faço corrida de rua. Então conheço, por exemplo, a Nike. A Nike é um exemplo, é uma empresa tradicional, certo? Produz sapato e, enfim, itens esportistas, mas, por exemplo, tem uma arquitetura de business composable. Cada parte da experiência, design de produto, loja digital, CRM, a aplicação de corrida, a fabricação sob demanda, eles são componentes independentes. Então, quando ela quer lançar uma nova oferta digital, ela não precisa reconstruir tudo de zero. Então, por exemplo, que usa que é cliente, vê, por exemplo, lá que tem o Nike Bayou, que é a customização do tênis ou do item, você pode montar, co-criar o próprio item, escolher o tipo de sapato base, colocar o cadarço que você quer, a cor, os logomarca. Tem o Nike Fish, que é o aplicativo que é meio por meio de inteligência artificial e câmera do celular o tamanho do pé para poder escolher o sapato certo no e-commerce. Todos esses serviços digitais que a empresa tradicional montou, ela fez com a lógica de composability, recombinando módulos de design, e-commerce, IA, sem cada vez criar ou pensar um serviço da zero. Então, ela consegue montar, assemblar esses componentes e lançar nova oferta, então, fidelizar o cliente, aumentar a receita, seja lá que for. Então, composability é para todo mundo, tradicional e não tradicional. Legal, legal. Agora, o que mudou, pelo menos na nossa área de tecnologia, né, de antigamente para hoje, que está possibilitando esse tipo de componentização, né, para ficar mais simples para as pessoas entenderem ali? Foi tecnologia? Foi pessoas? O que mudou que está possibilitando hoje essa facilidade, essa praticidade? Acho que a tecnologia sempre esteve disponível, substancialmente, mas está mudando o environment ao nosso redor. Então, esta característica das empresas, antes podia ser uma vantagem competitiva, hoje se torna algo, como eu falei, de sobrevivência imprescindível. Estão chegando os agentes de aí que demandam composability. Então, se nós olhamos, em geral, a ideia de poder ser rápido, no final, ser composable significa ser rápido, adaptar a proposta de valor, adaptar a ofertas rapidamente, sem muitos custos. Isso é uma necessidade de décadas. Se a gente olha, eu sempre olho o Standard & Poor's 500, o índice da Bolsa de Nova York, das 500 empresas maiores dos Estados Unidos. O tempo médio que a empresa fica lá, entre as 500 maiores, cada vez diminui. No meados dos anos 1950, era cerca de 50 anos, desde então, ela vem caindo cada mais. Hoje é próxima de 20 anos, e se a estatística permanece a mesma, o trend, a tendência, 70% das empresas que estão aí hoje, daqui a 6 anos, vão sumir. Isso significa, vão sumir das 500 mais relevantes, não vão sumir do mercado. Isso significa o quê? Que surgem novas propostas de valor habilitadas pela tecnologia, e as empresas que conseguem capturar, se adaptar a essa nova proposta, eles viram ser dominantes. Então, a necessidade de se readaptar e se inventar, faz décadas que é importante. Mas o que está mudando hoje, que torna essa característica uma característica indispensável, crucial, eu diria, estão chegando a era dos agentes de IA. Então, as AI agênticas, os agentes de AI, a gente sabe que são sistemas que interagem com vários sistemas, dados de empresas, tomam decisões de forma autônoma. Eles só conseguem, vamos dizer assim, trabalhar, escalar, se só implementado um ambiente composable. Vamos dizer assim, antes da gente, a integração sempre foi feita por humanos. Então, via software, os APIs, as regras eram substancialmente fixas. A gente predeterminava como tinha que funcionar a integração. Agora, com agentes de IA, o paradigma muda.
ele decide dinamicamente quais dados ou serviços precisam acessar. Si chama, oggi in letteratura, aqui si fa di composability cognitiva, io falo di composable AI, sistemas que aprendem sozinho, decidem sozinho e sei falar português, recombinam componentes para poder atingir o resultado. Então, se a gente pensa em um agente de supply chain, que recebe o objetivo, sei lá, de reduzir o tempo médio de entrega do 10%. Ele analisa dados de transporte, de estoque, de demanda, seja lá que for, descobre o que precisa combinar como módulo de previsão de demanda, roteirização, controle de frota e compõe dinamicamente, autonomamente um novo fluxo, testando hipóteses e ajustando. Isso ele faz totalmente sozinho. Para fazer isso, eu tenho que ter componentes que sejam recombináveis, senão eu não consigo escalar agentes de AI, não tem como fazer isso. Então, hoje se fala que 70% do Edge of TI do Brasil tem um projeto de agente de AI nos próximos 2 anos, fala Gartner, 70-75% vão fazer projeto de agente de AI. Você não consegue escalar eles, além dos silos, se você não tem uma arquitetura que permita eles de agir autonomamente e combinar e recombinar componentes. Por isso, hoje é mais essencial do que nunca. Entendi. Agora, né, você comentou aí das facilidades, de ser algo essencial até para a empresa consiga sobreviver e perdurar muito tempo. E a gente sabe que muitas empresas hoje, principalmente as grandes, têm grandes sistemas que já são desenvolvidos há anos, né? E o que você diria para essas empresas, esses empresários, né, para que eles têm que parar o que eles têm hoje para poder se adaptar a essa nova arquitetura, ou você consegue, paralelo, ir fazendo uma migração ou usufruir disso mesmo tendo o seu sistema legado? Parar, claramente, é impossível. A maioria das empresas são ligadas, não são tão ambiente ligado, não são startup. Então, vamos dizer assim, para grandes empresas que têm grandes ligados, a transformação é claramente gradual. Eu acho que o grande segredo é cultural, deixe-me falar assim, mas no sentido que hoje, para falar de composability, precisa trabalhar junto ao negócio com TI. Eu tenho que pensar o meu produto como um produto composable. Tem uma abordagem que se chama API First. Então, eu tenho que pensar o meu produto como um conjunto de blocos que podem ser consumidos de ecossistema externo para ecossistema externo. O grande desafio é um desafio cultural, precisa trabalhar em conjunto, negócio, TI, colocar a mentalidade de API First, ou seja, o produto já tem que nascer pensado em componentes, preciso pensar o meu produto como é feito de várias componentes individuais e autônomas, no momento que eu crio e penso o produto. Então, claramente é gradual, claramente isso acontece aos poucos, modernizando os legados, fazendo microserviços e fazendo a jornada de modernização clássica. O grande desafio para poder pegar essa carona é cultural. Hoje eu penso que seja difícil que um líder de uma empresa que cuida de negócio não entenda pelo menos um pouco de tecnologia, porque muda a forma de como eu tenho que conceber, desenhar, projetar o meu produto, o meu serviço. Então, acho que hoje, eu lembro quando eu era jovem, eu tenho 53 anos, que comecei, jovem há quase 30 anos que trabalho na TI. Os meus clientes onde que eu frequentava, que eu encontrava, eram quase sempre especialistas, Edge de TI, Edge de arquitetura, seja lá que for. Hoje, cada vez mais, são os diretores comerciais, o presidente da empresa, e cada vez mais são as pessoas que lideram e tocam a empresa como um todo. Porque hoje a tecnologia virou ser core business, não tem como. Então, acho que o principal desafio é cultural mesmo, precisa fazer esta passagem para todo mundo pensar desta forma composable, desta forma API First. Agentes veio para mudar, não é algo de assim... É uma moda, claramente tem um hype, não tem como dizer que não tem um hype, mas um hype. Também nos anos 2000 a internet era uma bolha, era um hype, mas veio para ficar. Aqui é igual, com certeza estamos em um hype, todo mundo está hipervalorizado, é só falar aí que atrai investimentos e fundos,
esta bolha vai se desinflar, mas veio para ficar, não tem dúvida nenhuma. Legal. Você comentou um ponto bem importante, né, quando a gente fala um pouco de cultura, né, e pessoas, né, são complicadas muitas vezes. E você disse que quem está à frente ali sempre está tendo que ter um pouco mais de conhecimento de tecnologia. Isso a gente se aplica também a todos os colaboradores da empresa, né? Porque o momento que a gente está, as pessoas não precisam ser conhecedoras profundas de tecnologia, mas para poder sentar e discutir, falar de negócio, falar de um produto, é um conhecimento bem importante, né? Acho que o modelo projeto fechado acabou, então é um trabalho cada vez mais cruzado. Então a tecnologia tem que entender de negócio, o negócio tem que entender de tecnologia, os times precisam trabalhar de forma mais colaborativa, compartilhar capacidade, em vez de criar silos. Isso que é cada vez mais realidade, não tem como. Então acho que culturalmente o jeito de trabalhar que muda é essa forma menos hierárquica e mais compartilhada, mais colaborativa de trabalhar, claramente é essencial nesse momento que estamos vivenciando. Legal. Com essa experiência, né, que vocês têm aí de vários anos aí de mercado, consegue citar algumas coisas que muitas vezes são os pontos que as pessoas mais erram na hora de modularizar, na hora de criar ali sua componentização, de pensar de fato no produto, na arquitetura, o que o pessoal mais tem errado? Eu acho que o principal erro que vejo é de pensar isso como um projeto tecnológico. Então, vai lá, chama o CEO que ele cuida disso. Então, como falamos, é um projeto que muda a forma de como a empresa entrega o valor para o cliente, então não pode ser abordado desta forma aqui. Acho que a principal falha que eu vi é quando o negócio está desconectado do projeto. Então, voltamos um pouco à abordagem cultural que acabamos de mencionar, acho. Entendi. Agora, né, nessa composição toda de soluções, muitas vezes as pessoas querem apenas desenvolver, né, fazer aquela solução dentro de casa, né? Vale a pena olhar para soluções e compor, trazer soluções para dentro do seu ambiente para compor essa questão do produto, de facilitar o negócio? Eu acho que tem realidade e realidade, que cada um depende. Tipicamente, o que é core business mesmo, eu acho que é importante que seja dentro de casa. Eu acho que o fundamental é desenhar uma arquitetura composable compressiva para a empresa, mesmo que a jornada seja gradual. Então, não olhar apenas o projeto ou o pedacinho que estamos enfrentando nesse momento. Então, olhar para ter o landscape desenhado final de como a empresa vai ser em 4, em 5 anos, seja lá o tempo que for. Acho que isso é essencial. Uma vez que é claro o landscape, cada passo é dado na direção certa, direção do landscape, sem ter que refazer ou entender que estamos indo no caminho errado. Então, posso trabalhar em paralelo, com vários squads diferentes, várias propostas de valor, várias áreas diferentes trabalhando, mas dentro de um desenho orgânico. Falando na sua pergunta de antes, talvez isso é um erro também que às vezes nós enxergamos. Então, as empresas olham só o pedacinho, marketing e trabalham só a parte de marketing. Aí tem produção, delivery, logística. Cada um olha e desenha a própria microarquitetura. Então, também em grandíssimas empresas estruturadas faz através desta big picture. Então, acho que isso é fundamental. Depois, se make or buy, eu acho, enfim, que essas são escolhas, depende do que estamos falando. O importante é que os componentes sejam composable. Então, nesse sentido, mesmo com o R, mesmo que amanhã quero parar de ter uma coisa make para passar uma coisa buy, vai ser fácil poder substituir sem muito impacto. Então, acho que é um pouco isso a receita. Fácil a se dizer, mais difícil a fazer, porque a organização... Nós trabalhamos com grandes empresas, blue chips principalmente. Enfim, tem uma complexidade organizacional que não é trivial. Então, enfim, precisa ter um engagement bem alto da alta direção para poder fazer que isso aconteça de fato. Legal. Agora, né, se a gente conseguir, né, se a empresa conseguir entrar nesse formato, né, conseguir componentizar, trabalhar nesse modelo, ela consegue também reduzir custos, né, em sua jornada, seja custos financeiros,
em relação a tempo de desenvolvimento, a tempo de lançamento, a tempo de colocar um produto já na rua, no mercado? Isso facilita, traz benefícios? E se tiver outros benefícios a mais aí? Não, facilita toda a vida inteira, porque eu consigo fazer um alto reuse, né? Então, até se a gente pensa, assim, nem falamos de composability, mas exemplo trivial, validação do cliente. Tenho que saber que o cliente existe, é ativo na base. Então, tipicamente, você tem uma empresa assim que não tem uma arquitetura clara, com microserviços instanciados fora, tem messo o serviço dentro do e-commerce, dentro do CRM, dentro de vários legados. Aí eu tenho que mudar a regra de como valido o cliente, tenho que mudar em 3 componentes diferentes. Se eu tenho uma arquitetura um pouco mais moderna, eu tenho uma componente externa, autoconsistente, autônoma, que se chama valida cliente, seja lá que for. Esta é instanciada autonomamente e cada aplicação que precisa desta componente, ela chama via API esta componente e lê se o cliente é ativo, bom pagador, seja lá que for. Então, se eu preciso mudar, mudo naquele lugar e não mudo mais nos 3 sistemas. Não? E se eu preciso usar num 4º sistema que amanhã decido de incorporar na empresa, não tenho que fazer nada, apenas aponto a API. Então, esta alta taxa de reuso facilita a vida, claramente, diminui o custo, diminui o time to market, porque, como no exemplo da Nike, consigo usar componentes que já existem para lançar novas ofertas e novos produtos. Então, melhoro a experiência do cliente, acompanho um pouco a necessidade dos clientes, assemblando e reassemblando componentes que tenho, sem ter que desenvolver sempre tudo de zero. Então, isso impacta claramente na experiência do cliente, na velocidade, na competitividade com os concorrentes e, claramente, nos custos, porque não tenho que reinventar a roda ou mexer todas as vezes em vários sistemas. Isso nos permite também, geralmente, de testar hipótese e errar mais rápido. Quando tenho que testar alguma coisa, e para testar alguma coisa é uma dor de cabeça gigante, tenho que mexer em 4 ligados, 2 entregações. Eu vou fazer isso só se for muito necessário. Se, em vez, eu consigo testar de uma forma ágil, enfim, sem ter que uma grandíssima dor de cabeça, isso permite também de testar hipóteses, fazer, lançar novos produtos em beta, enfim, seja lá que for, assim, no dia a dia, sem muita dor, até que encontro o produto certo, no momento certo, e consigo escalar. Então, isso ajuda também a uma empresa a ser mais, entre aspas, ousada em testar, em ser mais inovadora, de alguma forma. Porque mudar ou experimentar novos serviços não dá toda essa dor que dá um ambiente mais legado, mais tradicional, com integrações manuais, pensado por humanos e, de alguma forma, cablado em um workflow, vamos dizer assim. Legal. Agora, nessa jornada de vocês, né, não sei se pode falar nome ou não, mas você tem algum case que chamou a atenção daquilo que vocês participaram, né, de implementar algo que trouxe um benefício já tangível para a empresa e ela, de fato, entendeu que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente tenta sentar com o cliente para explicar algo, né, diferente, que muitas vezes até a pessoa de tecnologia não conhece, ela tem receio de olhar, né? Porque muitas vezes ela tem aquilo, o sistema dela, e puxa, vai ter um esforço, alguma coisa assim. E que tem, né, essa transformação que vocês fizeram, que conseguiu convencer e o cliente conseguiu entender de fato que isso era algo bom? Os casos são vários, porque nós trabalhamos com isso. Tipicamente é um negócio que empurra. Um negócio precisa cada vez mais de agilidade, precisa de não depender da TI para lançar as ofertas nos canais digitais ou para, de alguma forma, acompanhar o que os clientes demandam. Então, o negócio é um grande aliado nesse sentido, a empurrar a empresa como um todo a ser cada vez mais rápida, mais ágil. Mas temos vários. Na grande telco aqui do Brasil, por exemplo, usamos a aplicação, a componente que mede a qualidade de rede, ou a componente que mede que faz ofertas para os clientes. Então, a gente conseguiu construir agentes que, de fato, permitem diversos aqueles clientes naquela área afetado várias vezes por qualidade de rede, poder dinamicamente fazer uma oferta, um desconto ao cliente, sem que isso seja cablado em um plano ou algo pensado para o marketing. Então, isso permite fazer retention, enfim, algo que deu bastante certo.
mas hoje, enfim, são vários exemplos neste caso, e o problema é um pouco mais de calcular o ROI de forma certa, não? Porque no final falamos que tem várias vantagens, mas as empresas e o executivo precisam ter ROI. E aí é onde a gente está mais engajado, empenhado. E além disso, é importante pensar que estes agentes de aí, sozinhos, todo mundo quer experimentar. Então, sim, acho que sim, na sim. parte técnica todo mundo entende mais ou menos como funciona, mas um agente aí tudo bem, mas vários agentes que trabalham junto, então, sei lá, pensamos um agente de atendimento ao cliente, um de logística e um financeiro. Então, se o cliente reclama, o meu pedido não chegou, fiz a encomenda, o meu pedido não chegou. O agente de atendimento aciona o agente de logística, que vai consultar o sistema de rastreamento. Aí o sistema vê que temos um atraso e fala, se atraso for para pagamento, o agente de logística aciona o agente financeiro, para checar o status da fatura, assim em diante. Ao mesmo tempo, o mesmo agente de atendimento vai no CRM e coleta a história do cliente, um cliente, enfim, bom, enfim, e vamos decidir juntos se fazer um reembolso, se, sei lá, dar um crédito, ou seja lá que for. Ou seja, esses agentes precisam ser orquestrados de forma coordenada e governada, vamos dizer assim, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Com toda essa multiplataforma, soluções integradas, como que fica a governança e a qualidade de dados disso tudo, né? É isso mesmo. Então, isso demanda as empresas de ter feito as tarefas de casa, vamos dizer assim, ter IPaaS, Integration Platform, API Management, serviços postos por API, porque no final os agentes, eles são autônomos, mas precisam ser governados, precisam colocar guardrail para entender, primeiro, que eles não estejam fazendo coisas não certas, segundo, também, banalmente, que não demandem, não consumem demais infraestrutura, ou porque, assim, os custos de cloud estão subindo muito, então precisam ser governados. Então, sem controle, pode ter a gente duplicando ações, alterando pedidos errados, ou, sei lá, consultando os dados necessários, gastando dinheiro. Então, plataformas de orquestração e governança de agente hoje são essenciais. Nós chamamos de IPaaS evoluto, que define regras de interação, monitoramento, segurança. É isso que permite a composability cognitiva, que é de agentes de escalar de verdade. São múltiplos agentes autônomos interoperando em tempo real, mas que todo mundo está interessado, mas tem uma parte chata, dentro de um ambiente que seja governado e seguro. Então, é aqui que nós atuamos bastante, nós temos ferramentas próprias e também de terceiro, mas, enfim, principalmente o nosso duo, nesse sentido, que a gente usa para poder governar e garantir, enfim, que a gente coopera. Né? Então, hoje tem a IA agêntica, todo mundo quer, todo mundo, de fato, enfim, permite eficiência de custo, eficiência no atendimento do cliente, decisões em tempo real e imediata, então, flexibilidade, mas demanda deveres de casa. Então, que não tiver esta arquitetura composable, esta arquitetura governada, esta arquitetura com dados em dia, expostos via API, segurança e tudo em diante, que não tiver isso feito, claramente vai conseguir fazer o piloto A, piloto B, mas vai ter dificuldade em escalar esta inteligência artificial cognitiva que veio para ficar. Legal. Agora, essa falta de governança a gente pode dizer que é um risco, né, para o negócio, um risco ali eminente. Quais outros riscos você vê também para que as pessoas estejam atentas nesse composto todo de soluções, né? Se não tiver a governança, eu posso ter problemas. O que mais você viria aí como um risco? Com certeza a governança de dados, enfim, é um grande risco. Volto ao que falamos antes, então esta é uma jornada que não é apenas tecnológica, então a resistência cultural, 70% do projeto de Digital Transformation fracassam, não conseguem chegar a um nível a escalar da pilota. Acho que de aí é perto de 85, 90%, se não erro. Então, isso não é apenas falta de governança, é com certeza, enfim, um gap cultural. Competência-chave. Então,
arquitetura distribuída, orquestração de AI, design de API, pensamento modular também do marketing, pensamento modular de que pensa ao produto, aos novos produtos. Então, uma cultura de experimentação e aprendizado contínuo. Eu acho que a parte cultural é fundamental. Então, acho que são dois componentes que, se tem uma cultura e tem um ambiente governado, enfim, 90% do trabalho é no bolso. Né? Verdade. Agora, segurança sempre foi um assunto de sempre, né? Mas hoje em dia ele está mais firme aqui. E quando a gente fala de soluções, diversas integrações, hoje a gente tem aí a LGPD, como que garante a segurança dos dados em toda essa arquitetura, né? A gente precisa também faz parte da governança, não? Tem que estar desde o início do projeto, né? O que você colocaria para as pessoas entenderem, né, a importância da segurança, até não só por vazamento, mas pela qualidade, né? Segurança é by design. Sem segurança não existe serviço, não existe proposta de valor, não existe nada. Então, com certeza, segurança by design. Eu vejo que estes componentes de compliance e segurança, eles devem ser enxergados como parte da arquitetura composable. Então, como componente reutilizáveis. Autenticação, sei lá, consentimento, auditoria, são componentes da minha arquitetura composable. Então, eles se tornam automáticas, transparentes, reutilizáveis e não obstáculos, não uma burocracia a mais. Então, voltamos também à cultura. Se eu consigo ter uma cultura desse sentido, vou conseguir incorporar essas componentes de segurança como elementos da minha arquitetura, então, by design, e por natureza, eles vão ser parte do meu dia a dia, da minha projetação, do meu design, da empresa de amanhã, nessa jornada que tipicamente leva um tempo, mas que tem que partir como segurança, como premissa, sem dúvida nenhuma. Legal. Você comentou sobre alguns agentes, falou um pouco de inteligência artificial, né? Dá uma aprofundada nisso, né? Quando a gente traz a inteligência artificial para dentro desse arcabouços aí de soluções, a gente vê aí que a gente tem os heróis da inteligência artificial, né, que prometem milagres aí, que fazem milagres, mas qual o cuidado que a gente precisa ter ao trazer a inteligência artificial para dentro do negócio, né? A gente sabe que tem diversos benefícios aí, mas a gente precisa prestar atenção inicialmente. Eu acho que a principal coisa é não pensar da mesma forma que eu penso antes de trazer a inteligência artificial. Então, voltamos ao design. Eu preciso entender e questionar a minha proposta de valor atual. Falamos que as empresas ficam cada vez menos no índice das empresas mais relevantes, não porque não tenham processos excepcionais, a segurança, by design, enfim, as 500 empresas lá dos Estados Unidos, com certeza tem tudo isso. Elas somem, às vezes, cada vez mais rapidamente das 500 maiores, porque provavelmente falham em pensar de forma inovadora. Então, surge uma nova empresa com uma nova proposta de valor. Então, a agilidade é fundamental para permitir de capturar estas novas formas, essas novas demandas que surgem no mercado, senão vou sair porque não consigo me adaptar a tempo, mas também o pensamento é fundamental. Então, eu acho que quando eu internalizo IA, eu tenho que rediscutir o negócio na sua essência. Aí vou conseguir esquecer tudo que deu certo de errado, então aí talvez tudo que deu certo, desculpe, até agora, e aí talvez vou conseguir entender a forma certa de inserir aí dentro. A gente ajuda bastante com dinâmicas, enfim, entre negócio, tecnologia, as arquiteturas, as empresas a se questionarem, a tirar os hábitos de alguma forma e a tentar de pensar de forma inovadora, e surgem de fato ideias e formas de dizer aí bem diferentes do que no começo do projeto, às vezes, o mesmo cliente, a mesma empresa tinha cogitado. Você comentou um negócio legal, né? Quando as empresas procuram vocês, né? Muitas vezes o cliente já procura com a ideia, com o formato, até com ferramenta muitas vezes, né? E de repente vocês pegam esse projeto, legal, assim dá para caminhar,
Mas e quando você precisa falar para o cliente, falar, ó, não é tão assim como você está pensando, você precisa mexer, né? Como está hoje essa mentalidade das pessoas, dos clientes, quando procuram vocês, quando querem colocar a inteligência artificial? Tem tudo. Primeiro, nós trabalhamos tanto com empresas estabelecidas há décadas, então que vendem uma mentalidade mais tradicional, tanto com unicórnios, que têm mentalidade totalmente diferente, têm tecnologia mesmo no negócio mesmo. Eu acho que a principal coisa que enxergamos muitas vezes é as pressas de comprar a ferramenta, de testar, de mostrar. E como eu falei antes, falta muitas vezes a big picture da arquitetura. Então, parece uma banalidade, mas assim como se construi um prédio, eu posso construir um andar cada ano, mas seria bom um arquiteto ter projetado o prédio final, onde mais ou menos que seja composable, então pode aumentar de andar, de largura, enfim, não é que tem que ser não é que estar fixo, mas a arquitetura complexiva tem que ser desenhada. Muitas vezes isso falta, então a gente se encontra em projetos até bacanas, mas que às vezes não conseguimos escalar, porque são feitos por uma área da empresa que não é alinhada com o que a área do outro lado está fazendo. Então, em grandes organizações, a ideia de poder ter uma área de arquitetura forte, que de fato põe limites de um lado e dá as diretrizes de como depois cada área de forma autônoma, enfim, de vários modelos, não centralizado, totalmente autônomo, híbrido, tem vários modelos que podem ser implementados depois para escalar já dentro da empresa. Mas arquitetura, design, isso tem que ser centralizado e distribuído. Isso acho que seja, às vezes, a parte mais menosprezada que às vezes temos encontrado na pressa de fazer algo, e também faz parte, né? A gente tem que fazer um piloto, mostrar o valor e depois pensa no tudo. Pode ser assim também, mas isso acho que é algo que encontramos, nós debruçamos bastante em fazer um step back e desenhar e entender qual é a arquitetura to be que precisa ser implementada. E depois, como você falou, nas grandes organizações isso é gradual, é fatiado, é ao longo do tempo. Mas o objetivo é claro, pelo menos. Legal. A gente já está quase batendo 1 hora de bate-papo, passa muito rápido, né? Meu Deus, com o meu sotaque deve ser pesado pela audiência. Mas... Nada, tá? A gente está conseguindo escutar muito bem, tá bem tranquilo. Agora, para o Filipe, aí olhando para a inteligência artificial, o que você vê ou imagina para os próximos anos aí que a inteligência artificial vai conseguir colaborar tanto com profissionais quanto com empresas? Tem algum pensamento seu particular? Eu penso que vai mudar o mundo como um todo. Então, eu participo, nós fazemos parte de vários grupos que pensam, enfim, falam também com unidades governamentais, enfim, de como moldar a inteligência artificial, assim em diante. Eu vejo que hoje nós devemos ser muito preocupados em repensar a sociedade de amanhã, que vai mudar bastante. Tinha o Bill Gates que falava brincando décadas atrás, mas sem brincar muito, que precisa fazer pagar impostos ao robô, porque a produtividade vai aumentar, vai ter desemprego tecnológico. Eu acompanho no médio prazo, acompanho essa visão. Então, acho que vai mudar bastante a sociedade de como funciona hoje. Precisa, agora, em organismos sobrenacionais, pensar e repensar um pouquinho a sociedade de amanhã. Também como distribuição de renda, desemprego, formação, treinamento e assim em diante. Talvez hoje os governos muito preocupados em governar a inteligência artificial, o que eu acho certo, acho importante, porque temos que estar certo que na medida que usamos ela cada vez mais de forma consciente ou inconsciente, está embutida nos nossos dia a dia, nossas interações diárias. É importante saber que ela não tenha distorções, sei lá, que seja alinhada aos nossos valores, às constituições dos nossos governos, que não tenha discriminação por raça, gênero, seja lá o que for. Ótimo, eu acho fundamental isso, mas acho que é um pouco míope. Estamos apenas olhando, enfim, um pedacinho. Na verdade, o impacto que ela vai trazer vai ser muito, 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 muito grande. Então, se eu tivesse que olhar nos próximos anos, acho que
é preciso repensar a como vai ser governada a sociedade de amanhã. Inclusive com a inteligência artificial, tem várias... Hoje muitos algoritmos estão na mão de poucas grandes corporações que estão em alguma área geoestratégica do mundo, enfim. Acho que tem muito lá para falar, como arma estratégica mesmo. Então, não é um discurso trivial, é um discurso super importante, e vejo que nem todos os governos do mundo têm a maturidade ou a vontade, enfim, de abordar o tema pela importância que ela merece, que não é apenas governar algo que pode ser perigoso, claro, isso é certo, tudo bem, que governamos um carro, você tem que dirigir um carro, não pode dirigir um carro de Fórmula 1 na estrada, então, enfim, faz sentido governar e ter regras de segurança, mas, enfim, precisa ir além disso. Legal. Você comentou um ponto importante, né? Eu sei que vocês também têm projetos aí internacionais. O Brasil está muito longe dessa corrida tecnológica com a inteligência artificial, ou hoje a gente pode dizer que o Brasil tem mudado um pouco esse mindset, essa cultura de não esperar acontecer para entrar e já está embarcando nessa nova onda? Nova não, né? Já é uma onda que... Está embarcando com certeza. Se olhamos a América Latina, com certeza de longe. Se olhamos o resto do mundo, acho que olhando a adoção, ou seja, a propensão da população a aceitar aí, usar aí, confiar no aí, ela está entre as mais altas do mundo. Então, isso é uma boa premissa para as empresas, as startups, mediante desenvolver aplicações baseadas em AI. Temos o governo se empenhado em regulamentar, isso é importante, porque uma vez que temos um quadro normativo jurídico claro, enfim, é mais fácil colocar dinheiro e investir tendo regras claras. Temos um bacino de população jovem, é grande, no final é um dos países maior do mundo também por tamanho de população, e com uma pirâmide demográfica ainda favorável. É o segundo país no mundo, depois do Sudáfrica, me parece, por horas gastas na frente da internet. Então, isso leva a ser um dos países com o maior número de early adopter, muito jovem, com muito tempo na frente da internet, baixa muitas aplicações. Por isso, o Brasil, mesmo não tendo um número gigantesco de startup, em proporção tem um número grande de unicórnio, porque depois a ideia é boa, temos uma plateia grande, jovem, numericamente grande, jovem, que tem uma propensão a experimentar. Então, acho que tem tudo para dar certo. É um pouquinho atrasado agora, se olhamos a Gartner, os dados da Gartner como benchmark mundial, e na experimentação de AI, mas nem tanto. Então, acho que vai recuperar logo. Claro que tem um Brasil a duas velocidades. Tem umas grandes cidades que têm conectividade, rede, capacidade computacional e pessoas formadas. E temos um Brasil mais rural, que fica um pouco mais desvantajado. Então, nesse sentido, o Brasil é grande. Então, quando olhamos a estatística, olhamos o Brasil como um todo, e mesmo assim, o Brasil está muito bem na foto. Se olhamos áreas mais avançadas e urbanizadas do Brasil, e isolamos do resto do mundo, do resto do Brasil, o Brasil está com certeza entre as nações mais antenadas do mundo, a meu ver, com uma capacidade de uma propensão a experimentar que é típica de um país jovem e moderno. Então, super favorável. A minha visão, e não é acaso que eu estou aqui há 10 anos e pretendo ficar, é super favorável olhando o Brasil. Legal. Agora, né, para a gente já entrar aí para os finalmente, o que você deixaria de dica, de sugestão ou sugestões para os profissionais quando a gente fala de composable business e para os empresários, né? Ponto de atenção, por onde começar, o que procurar para usufruir de todo o benefício dessa solução? Eu acho que a primeira coisa, enfim, é tentar ter esse mindset de composability. Então, se esforçar a pensar, independentemente de onde eu trabalho, o serviço que a empresa ou organização onde eu trabalho entrega, por elementos autoconsistentes e componíveis. E daí, entender quanto hoje esses elementos, que são logicamente autoconsistentes e componíveis, de fato são. Aí entendo o gap, quanto eu estou longe desse modelo. Então, o primeiro desafio é um desafio assim, de se questionar. Eu acho que
é um pouco o primeiro passo. Depois, enfim, para medir se estamos no caminho certo, uma vez que começo na jornada, tem vários indicadores que podem ser usados. O tempo médio para lançar um novo serviço digital, a taxa de uso de componentes, quantas soluções compartilham os mesmos blocos, os mesmos componentes, o tempo de integração de novas aplicações, o agente de IA, então quanto era antes e quanto vai ser depois. E no fim, a gente pode medir com NPS a experiência do cliente, se a gente conseguir ter um atendimento mais customizado, mais um time to market melhor. O exemplo que fiz antes, que entregamos para uma telco, de conseguir antecipar um eventual desgaste do cliente devido a falhas na rede, com uma proposta que chega just in time, sob a medida ali, para poder dar um desconto, de alguma forma amenizar o desconforto que a falha de rede causou. Enfim, acho que tudo isso impacta no NPS, e isso é outra forma muito indireta para poder medir se estamos no caminho certo. Legal, legal. Agora eu queria deixar aberto um espaço para você falar um pouquinho da empresa, dos produtos, dos serviços. Fiquem à vontade. A empresa trabalha com isso, ajuda os nossos clientes a trilhar essa jornada. Tem duas premissas grandes para poder fazer a composability, onde nós trabalhamos, que são o API First, pensar em forma de API. Então, o que acabei de falar é componentizar a cadeia de valor, a proposta de valor, e poder pensar isso de forma de poder ser exposta e consumida por externo. Então, o meu dado, o meu asset pode ser fonte de receita, ou internalizar, decidir não fazer um componente porque está disponível no mercado. A gente pensa sempre no aplicativo lá do táxi, onde o pagamento é feito por um API, por um serviço de pagamento oferecido por uma fintech. O rastreamento do táxi na mapa é feito por um API do Google Maps da vida, de um aplicativo de mapa. A recensão com a avaliação dos motoristas é feita por um aplicativo externo que oferta serviço de ranking. Então, no final, eu componho a minha proposta de valor, pegando o componente externo e plugando-lo. Isso é um elemento que a gente faz. E outro é a IFIRST, é ter a inteligência artificial como premissa. Então, pensar o serviço com a ideia que quem vai usar isso, mais que humanos, são os agentes de AI. A gente tem esses dois propósitos e trabalha em forma vertical em 3 setores principais, 4 eu diria, que são Telco e Media, Energy e Utility. Então, temos soluções verticalizadas para estes agentes de AI e soluções verticalizadas, aplicações verticalizadas para esses setores. E os outros 2 são o Metal and Mining e Agribusiness. Estando no Brasil, claramente, terra de mineração, rica de minério, rica de agro é pop. A gente não podia não desenvolver esses dois verticais aqui. Então, a empresa ajuda nessa jornada os nossos clientes. É um viagem empolgante, que assim, é tanto no curto prazo, ajudar a melhorar a experiência do cliente, a ser mais eficiente, a encontrar novos produtos e ofertas, tanto no longo prazo, como falamos, garantir a sobrevivência, a relevância do negócio. Aí, datas me ajudam a entender onde o mercado está indo, insights, API, ecossistema, business composable, me ajuda a me adaptar rapidamente. Então, não tem um sem o outro. De um lado, vejo o que está acontecendo, do outro, consigo adaptar a minha proposta de valor de forma mais estratégica no médio prazo. Então, por isso eu falei que trabalhar na TI é trabalhar em uma área que pode ter impacto, e de fato eu acho empolgante essa jornada que estamos vivendo. Legal. Filipe, queria te agradecer aí por contribuir aí, dispensar um pouco do seu tempo para nos ajudar, mas eu queria deixar só um recado aqui para o pessoal. Se você quiser entrar em contato com o Filipe, se você entrar lá no nosso site, easytechpodcast.com, procurar o podcast de hoje, lá tem o LinkedIn, tem os dados da empresa, fiquem à vontade de entrar em contato com o Filipe, tirar suas dúvidas, né? Estreitar um relacionamento aí para parcerias, né? Fiquem à vontade. Mais uma vez, Filipe, muito obrigado pela colaboração. Eu tenho certeza que você deixou aí vários insights, várias coisas que vão colaborar aí com algumas pessoas, principalmente nesse momento de transformação que as pessoas estão passando, né, e as empresas também.
Marcelo, eu que agradeço, obrigado e até a próxima. Pessoal, queria agradecer você que nos acompanhou ao vivo, seja no LinkedIn, no Instagram ou no YouTube, e até uma próxima. Abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Muito obrigado por assistir nosso podcast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Procure por @easitec.podcast e até o próximo.